Olá, pessoal. Tema da nossa aula hoje é sobre uma das figuras, talvez a mais conhecida da história, talvez um dos personagens mais famosos da história. Então, toda vez que se fala em história, em algum personagem histórico, todo mundo lembra dessa figura. Inclusive, quando se faz piada de louco, né, de hospício, no hospício sempre tem um Napoleão Bonaparte, um cara se achando o Napoleão Bonaparte, que é aquela questão da mania de grandeza e tudo mais. Mas são detalhes, isso bobagem, mas é só para mostrar para vocês que esse cara ele marcou muito a história moderna, a história contemporânea, né? E ele tem uma influência muito grande, tanto no continente europeu, como no continente americano, né? E, inclusive, interfere na história brasileira e na história dos demais países latino-americanos, e nós vamos entender isso ao longo das aulas aí. E vamos hoje, então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Nesse vídeo aqui não tem textos, tá? Eu estou mandando o texto à parte para vocês. Então, aqui é só para a gente ter algumas imagens, só para a gente ter uma visualização, e o conteúdo está lá no texto, tá? Deixa eu... Aqui. Ali. Então, nosso tema da aula hoje é Era Napoleônica. Tá? Era Napoleônica porque é o período em que o nosso amigo Napoleão Bonaparte vai governar a França. Tá? Nós vimos ali, a última aula, as fases da Revolução Francesa, né? A última fase, a fase do diretório, que vai começar lá em 1795, né? Suplantando, derrubando aquela fase do terror, a fase do período em que os jacobinos estavam no poder, e vai ascender, então, ao poder da França um governo controlado pela burguesia, tudo dentro do espectro ainda da Revolução Francesa. É uma das fases da Revolução Francesa, a do diretório. Mas esse diretório era composto principalmente por uma alta burguesia, por financistas, por banqueiros, por umas figuras corruptas e não muito competentes, e que sofriam pressões de dois lados, sofriam a pressão dos jacobinos por reformas sociais, né, coisa que a burguesia não tinha interesse, e uma pressão do outro lado dos monarquistas para se restaurar a monarquia. Então, esse governo diretório ele não conseguiu dar conta de resolver os problemas da França, a França é essa que vivia em guerra. Então, lá por 1799, vai surgir só um pouquinho, uma figura vai começar a tomar popularidade, vai se tornar popular na França, que é um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. E por que eu falo jovem general? Porque o cara não tinha nem 30 anos, tinha 30 anos mais ou menos, né? Só um minutinho, pessoal. Vamos embora. Ele tinha nem 30 anos, foi um cara que entrou no exército com 16 anos, se eu não me engano, e rapidamente teve uma carreira muito rápida dentro das Forças Armadas. Ele era um gênio militar, era um cara muito competente do ponto de vista da estratégia militar, e em pouco tempo ele foi ganhando promoções, né? General, vocês sabem, é o cargo mais alto da hierarquia militar, então o cara geralmente vai chegar a esse posto, é muito difícil que o cara chegue antes dos 50, 60 anos de idade a esse posto. Então, quem chega a general geralmente são caras mais velhos. Mas no caso do Napoleão, ele foi recebendo promoções e em cada cargo que ele ocupava, ele demonstrava um brilhantismo militar e acabou virando general do exército francês. Né? E ele estava recebendo certa popularidade. E a burguesia começou a enxergar neste cara uma figura que poderia botar a França nos eixos e acabar com essas pressões todas. Então, o Napoleão
que estava lá na África, no Egito, em uma campanha militar. Note-se que nessas regiões a França estava nas regiões coloniais, na região da África e do Oriente Médio lá, ela estava tendo vitórias em cima de vitórias e estava muito bem nessa questão militar. Já na Europa, ela estava resistindo às várias coalizões, mas o negócio já era mais difícil ali, na Europa, certo? E aí o Napoleão deixa lá o seu exército lá no Egito e vem para a França, é aclamado pela população, e no dia do 18 Brumário ali, cadê a data? Deixa eu pegar a minha data correta, não tenho aqui. Ele vai dar um golpe, e vai assumir o poder, né? E vai ser aclamado pela população também. E ele vai criar o que a gente chama de consulado. Então, um governo com 3 cônsules, e o cônsul principal seria o Napoleão, né? E, de fato, como ele era um cara militar, um cara acostumado com a hierarquia militar lá e comando e tudo mais, ele exerceu uma autoridade forte sobre a França, e tentou arrumar a casa de alguma forma. Tá? Então, ele vai incentivar a produção francesa, a produção agrícola e industrial, ele vai achar mecanismos para que a França se organize na questão econômica, e principalmente com a criação do Banco da França. Ele vai criar um banco que vai emitir moeda, que vai fazer financiamentos públicos, que vai incentivar essa produção através deste banco, um banco estatal, o Banco da França. E vai organizar, a grande obra dele, desse período do consulado, é a organização do Código Civil. Tá? E vocês vão ver aqui que em outros slides vai aparecer outros códigos. Né? Quando a gente fala código, a gente está falando do conjunto de leis. Tá? Então, ele vai organizar o conjunto de leis que tratam da relação comercial, da relação das pessoas, que é o Código Civil. Né? O Código Civil diz questão a tudo que se refere à vida das pessoas, certo? Então, são um conjunto de leis que organizam a vida das pessoas e os tratos de uma pessoa com a outra, certo? Então, são leis nesse aspecto. Nós temos vários tipos de lei, tá? Temos leis trabalhistas, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o Código de Trânsito. O que é o Código de Trânsito? É um conjunto de leis que vão falar só sobre trânsito, certo? Nós temos também o Código Civil, nós temos o Código Penal. O que é o Código Penal? O Código Penal é para crimes, é quando a pessoa comete crime contra a patrimônio, contra a vida, é diferente, aí ele vai ser penalizado de uma forma. O Código Civil é quando eu tenho um problema com a outra pessoa e eu causo algum prejuízo para essa pessoa, e aí eu vou ser responsabilizado a pagar indenizações, coisas assim. Né? Tá? Então, ele está organizando a França aí nesse período, de 1799 até 1804. Até 1802, a gente vai ter este consulado com os 3 cônsules. A partir de 1802, o Napoleão vira cônsul vitalício, né? E praticamente é só ele, então, que manda de 1802 a 1804. Como a brincadeira estava dando certo, em 1804, o Napoleão faz um referendo, um plebiscito, para pedir, e a população acolhe isso, né? Vai votar, e ele decide ser, então, o imperador da França. Tá? Ele se torna imperador da França. Veja, ainda dentro da República. Vejo que as repúblicas república nem sempre é sinônimo de democracia. Né? Às vezes, o pessoal do 9º ano lá, eu peço definição de república, a maioria vem com a questão de democracia. Nem sempre a república ela é democrática. Não? E no caso do Napoleão, ele estava a serviço da república, mas
se arvora ao cargo de imperador da França. E aqui nós temos a cena da coroação do Napoleão, e é o momento, na realidade, que ele vai coroar a sua esposa, a Josefina, né? Maria Josefina. Vejam que tem uma situação curiosa. Vocês estão vendo que estão cheios de religiosos ali, né? Nós temos vários cardeais e bispos ali, e temos a figura principal ali, que é o Papa. Está sentado, ladeado por um bispo, por um cardeal, tem um outro cardeal, um outro bispo segurando um crucifixo, enfim. O que acontece? Historicamente, a igreja, né, que representa o poder divino, fazia a coroação dos monarcas, dos reis, e principalmente quando este monarca, quando este rei era um imperador, era o próprio Papa, né? O Papa é o representante máximo de Deus na Terra, segundo a visão católica, tá, pessoal? E segundo o pensamento da época e o pensamento dentro da religião católica que predominava na Europa naquele momento, né? O Papa, sendo o representante máximo de Deus, e ele bota a coroa em cima da cabeça de um determinado homem, quer dizer que ele está dando autorização divina para que este homem dirija toda a nação, certo? Isso não é muito republicano, na verdade, né? Isto é muito parecido com a monarquia, não é verdade? Bueno, o que tem aqui nessa foto, nesse quadro pintado, que demonstra que desacomoda as coisas? Sim, eu tenho a participação da igreja, eu tenho o poder divino sendo representado aqui, mas eu sou o cara, porque ele tira a coroa da mão do Papa, não é exatamente neste momento que está representado aqui, este momento é o que ele está coroando a esposa dele, tá? Ele tira a coroa da mão do Papa e se auto-coroa. Ele não deixa que o Papa lhe coloque a coroa na cabeça. Ele toma para si esta responsabilidade, né? E ele está dando um recado claríssimo: ninguém me segura, certo? Eu tenho o poder máximo agora. Beleza? Então, só para a gente ver a figura do Napoleão. E aí está aqui ele com o cetro de imperador, né? Engraçado que os impérios, geralmente, na história, são retratados por águias, né? É muito interessante isso. E está aí ele com uma coroa de louros, quase como uma coroa igual aos Césares, né? Para representar este poder. E no Império, com mão de ferro, governando a França com mão de ferro, ele vai elaborar, então, um código comercial, um conjunto de leis para organizar as questões comerciais, um código penal, né, são as leis que vão penalizar os crimes, vai organizar a educação pública da França, ele vai criar escolas, ele vai criar liceus, né? Escolas técnicas, escolas humanísticas, né? De formação. Ele vai destinar a primeira educação, a educação primária, às instituições religiosas, mas a educação média, né? A educação dos adolescentes vai ficar a cargo do Estado. Então, serão escolas públicas que vão estar responsáveis pela educação. Nós temos que lembrar, pessoal, que não é um momento que nem o momento de hoje, que todo mundo é obrigado a ir para a escola, tá? Essa coisa de escola para todos, criança tem que estar na escola, criança não pode trabalhar, é uma coisa, do ponto de vista histórico, um tanto quanto recente, tá? A educação ela era voltada para a nobreza e para os filhos dos mais ricos. A maioria da população não tinha acesso à educação. E o Napoleão, seguindo aqueles princípios iluministas
lá da Revolução Francesa, ele vai promover uma educação pública também na França, porque ele quer a população francesa educada, a população francesa também disciplinada dentro das escolas, dentro de aprender uma profissão, dentro de aprender... Né? Então, essas são dentro da administração, grandes feitos assim do Napoleão organizar esses códigos, porque isso tudo, quando eu tenho uma lei organizada e tudo mais, que isso é um preceito iluminista, eu tenho uma organização política e social, eu tenho uma nação organizada, não é uma esculhambação. Está tudo dentro da lei. Né? E quando eu tenho a nação educada, eu tenho desenvolvimento e crescimento da nação. Tá? Fazer um parênteses aqui, ó. Se vocês forem olhar a Finlândia, se vocês forem olhar Noruega, se vocês forem olhar Coreia do Sul, eram até a década de 50, por aí, de 1950, do século XX, ou seja, há 70 anos atrás, não muito tempo atrás, eram países extremamente pobres. E hoje, esses países fizeram uma opção pela educação, apostaram tudo na educação, e são países hoje que estão num grau de desenvolvimento e de qualidade de vida muito acima. Tá? Então, um país que não prioriza a sua educação, e principalmente a sua educação pública, ele está fadado a ser um país de desigualdades, um país de pobreza, um país de miséria, certo? Bom, com as coisas mais ou menos organizadas dentro de casa, o Napoleão consegue, então, colocar em execução sua intenção, que é tornar a França o país mais poderoso do mundo na época. E como a França já estava em guerra desde o começo da Revolução Francesa com outros países da Europa, ele vai intensificar isso aí e ele vai ganhar, ele vai ter sucessos militares e ele vai conseguir colocar praticamente toda a Europa sob o seu poder. O problema dele é a Inglaterra, que era uma outra potência, que tinha várias colônias fora da Inglaterra, que era o país industrializado, que era o país que tinha mais grana, que tinha a marinha mais poderosa do mundo. Então, a Inglaterra é o inimigo da França e ele não vai conseguir, com a Inglaterra, tirar farinha. Aqui tem um mapinha do Império Napoleônico. Tá? Vejam que nós temos uma França alargada, a França é menor do que isso. Né? Então, nós temos uma França aumentada, que está pegando aqui os Países Baixos, aqui, o que seria a Holanda, Bélgica, essa região toda está sob influência da França, avança uma parte do que hoje seria a Alemanha, né? E tem pedaços da Itália, certo? Tem a ilha de Córcega lá, tem outras coisas. E esta parte cinza aqui, ó, essa parte em azul claro ou cinza, são áreas de influência do governo francês, são países que estão sob a tutela da França. E depois nós vamos ver mais adiante que ele vai invadir, em 1807, ele vai invadir a Espanha e Portugal. Tá? Em Portugal, ele não vai conseguir ficar muito tempo, porque a população vai resistir e, com o auxílio dos ingleses, eles vão conseguir fazer com que ele não fique muito tempo lá. Mas na Espanha ele vai botar um irmão dele a ser rei da Espanha. Tá? Na Itália também, ele vai botar um governante lá da família dele para governar a Itália. Tá? Que ainda não era um país só, não era um país unificado, ainda tinha aquelas várias divisões regionais na Itália nessa época, 1800 e pouco. Em 1806, então, o Napoleão vai determinar um bloqueio continental. O que ele vai fazer? Ele vai proibir que todas as nações europeias
façam negócios com a Inglaterra. A Inglaterra está aqui, tá? Aqui é a ilha da Bretanha, tá? Que nós temos a Escócia aqui em cima, a Inglaterra aqui embaixo, aqui no cantinho o país de Gales, e uma parte da Irlanda, né, faz o que a gente chama de Reino Unido e Grã-Bretanha. Né? Grã-Bretanha aí depois envolve os outros territórios além-mar aí da Inglaterra. Mas então a Inglaterra é essa parte aqui da ilha, né, a maior parte da ilha, que a gente conhece por Inglaterra, que comanda, por sua vez, o Reino Unido ou a Grã-Bretanha, tá bem? Então, ele quer isolar economicamente a Inglaterra, né, proibindo que ela faça comércio com os países da Europa, proibindo que os países da Europa comprem da Inglaterra os produtos industrializados, que forneçam matéria-prima ou que forneçam outros produtos para a Inglaterra. Tentando, assim, esgoelar a Inglaterra economicamente, né, para que ele possa, então, tornar a França o que ele quer, o país mais poderoso do mundo. O problema é o seguinte: primeiro, que os caras não estavam muito afim disso. Segundo, por exemplo, Portugal dependia economicamente da Inglaterra, de acordos comerciais com a Inglaterra, há mais de 2 séculos, que o principal parceiro econômico de Portugal era a Inglaterra, e vice-versa. Então, Portugal não estava aguentando isso aí, e Portugal, que sempre teve, desde de muito e muito tempo, teve esse contato, fazia este comércio marítimo, essa navegação, inclusive é uma das razões do pioneirismo português na questão das grandes navegações que vocês estudaram lá no 7º ano. Portugal vai furar esse bloqueio francês e vai comercializar com a Inglaterra. Isso vai deixar o Napoleão muito revoltado, e ele vai, então, em 1807, invadir a Espanha para também chegar a Portugal e invadir Portugal. E isso tem uma consequência super importante, muito grande na história do Brasil, que nós vamos ver em algumas semanas aqui na frente. E também isto vai ter consequência na história da América Latina toda. Tá? Toda a América Latina vai ser influenciada por este ato do Napoleão de invadir Espanha e de invadir Portugal. Vocês entenderão isso nas próximas semanas. Ok? Mas guardem isso na cabecinha de vocês. E em 1812, a Rússia, o maior império do mundo, o maior país do mundo, a Rússia, aqui, ó, tudo é Rússia, e vai, e a perder de vista, nessa época a Rússia chegava até a América. O Alasca, que hoje é um estado norte-americano, que é um território gigantesco lá, pertencia à Rússia. Então a Rússia começava na Europa, atravessava a Ásia inteira e ainda ia parar na América continuamente, né? Só tem aquele estreito de Bering lá para separar. E a Rússia também vai desrespeitar o bloqueio do Napoleão e vai praticar comércio com a Inglaterra. O que vai acontecer? O Napoleão, então, vai reunir um exército gigantesco. Cadê? Deixa eu ver aqui na minha cola. 600 mil homens. Para a época, para qualquer época, né? Um exército de 600 mil homens é um exército gigantesco. Não? Ele vai, com 600 mil homens, invadir a Rússia. Só que ele vai cair do cavalo, não literalmente, mas ele vai sofrer a pior derrota da sua vida. Né? Ele, que não conhecia a derrota, vai sofrer a pior derrota da sua vida para um general muito rigoroso e muito cruel, chamado o Inverno Russo. Né? Ele vai perder não para um militar russo, ele vai perder para o clima, para o inverno russo. A Rússia, boa parte dela fica praticamente no Polo Norte. Né?
é um país muito frio, o inverno é muito rigoroso. Os russos estão acostumados com isso. Agora, quem não é russo, não é muito acostumado. E o que os russos foram fazendo? Os russos foram se retirando. Ao invés de enfrentar o poderosíssimo exército francês, os russos foram recuando. Só que quando eles recuavam, eles queimavam os campos e queimavam as cidades. Porque um exército de 600 mil homens leva suprimentos até um determinado momento. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai saquear, ele vai tomar onde ele estiver invadindo, certo? Então, os russos deixaram uma terra arrasada para os franceses, enquanto recuavam. E os franceses foram indo. Só que quanto mais os franceses subiam, mais tempo passava, o inverno chegava, a marcha ficava cada vez mais longa, cada vez mais difícil, e eles começaram a ter problemas para se alimentar, começaram a ter problemas para se abrigar, né? Começa a chover, começa a se atolar no barro, na lama, no frio, o andar fica cada vez mais lento, vai desgastando, tanto que a maior parte dos soldados franceses morreram de doença, de frio, de fome, tá? Eles chegaram até a capital, Moscou, que é uma principal cidade russa lá, né? Acho que naquela época ainda não era a capital, era uma das capitais. O czar ficava mudando de Moscou para São Petersburgo, conforme a época do ano. E eles chegam em Moscou, e Moscou está incendiada, está arrasada, não tem onde eles... E aí, quando o exército francês então está extremamente fatigado, já teve inúmeras baixas pela questão da doença, da fome e da marcha prolongada e do inverno, aí sim os russos vêm bom, tanto que o Napoleão volta com 30 mil homens. Ele vai com 600 mil e volta com 30 mil homens. Então, tu veja que era um exército gigante, poderosíssimo, e quando volta já não é mais um exército gigante e poderosíssimo, certo? Isso vai fazer com o quê? Olha, aqui tem uma imagenzinha, tinha esquecido de botar essa imagem aqui, da dificuldade que o exército francês enfrentou nessa longa marcha pela Rússia, tá? Lembrando sempre a vocês que são crianças inteligentes, né? Que é uma época que não tem asfalto, que não tem carro, né? Que não tem nenhum tipo de motor, né? Só o motor das máquinas, o motor a vapor das máquinas das indústrias têxteis lá britânicas, mas para locomoção não tem nada. O trem ainda não tinha sido inventado, certo? O trem vai ser inventado alguns anos depois. Então, era a cavalo ou a pé, queridos, ou de carroça. E então isso demorava muito para andar alguns quilômetros, né? O cara demorava muito tempo para ir, por exemplo, uma distância daqui até a praia, o cara levava 2, 3, 4 dias, né? Conforme se fosse de carreta, levava 4 dias, né? Se fosse a cavalo, aí o cara podia levar uns 2 dias e meio, talvez, ou mais, não sei. A pé, né? Levava uma semana, certo? Se a gente for contar que eles têm que levar carroças de mantimentos, que eles têm que levar os canhões, que vão em umas espécies de carroça e tudo mais, o andar deles é muito lento, né? E quanto mais tempo está caminhando, mais vai sofrendo com a questão climática. Beleza? E aí, quando ele volta para a França, outros países resolvem atacar a França, conseguem invadir a França, ele é derrotado, e aí ele mesmo larga o poder, então ele percebe que o tempo dele está acabando, e ele vai para um alto exílio na ilha de Elba, no Mediterrâneo, mais ou menos próximo da Itália, ali pertinho da Itália, né? Ele já tinha um governante ali da Itália que estava
sobre a influência dele, então ele vai para essa ilha de Elba e fica lá cerca de 1 ano, mais ou menos, e na França retorna a monarquia, eles colocam. Então, aí a gente considera encerrada totalmente a Revolução Francesa, né? Na realidade, ela encerrou em 99, né? E volta a monarquia para a França. Eles botam um descendente dos Bourbons lá, descendente do Luís XVI, que vai governar a França, o Luís XVIII. Vou ficar devendo para vocês o que aconteceu com o Luís XVII, né? Porque o Luís XVI, vocês conhecem, aquele que perdeu a cabeça lá na guilhotina, e o Luís XVIII é irmão desse Luís XVI. Claro, ele estava fugido da França na época que cortaram a cabeça do Luís XVI. E aí esse Luís XVIII assume o trono francês. Mas não está dando certo, né? Porque a Revolução já tinha mexido com toda a estrutura da França. As pessoas não estavam a fim de voltar para aquela situação de monarquia de novo, né? E aí o Napoleão retorna desse exílio lá, ele foge da ilha de Elba, retoma o poder, é aclamado pela população francesa, e ele faz o que se chama de governo de 100 dias. Por que não durou esse governo do Napoleão? Porque ele vai entrar novamente em guerra com a Inglaterra, que vai estar com diversos aliados, e daí num lugar lá na Bélgica chamado Waterloo, ele tem a sua derrota final. Então ele perde a guerra para os ingleses. Os ingleses, esses caras de casaco vermelho aqui, tá? E aí os franceses perdem a guerra, né? O Napoleão perde e é capturado pelos ingleses e é mandado prisioneiro agora para um lugar bem mais longe, mas bem mais longe. Uma pequena ilha chamada de Santa Helena, no sul, no Atlântico Sul. Olha aqui, ó, a ilha de Santa Helena está abaixo do Brasil, está abaixo do Uruguai, se a gente passar uma linha reta aqui, ó, na pontinha da África, lá embaixo, bem no meio do oceano. Então, aqui ó, ficou bem complicado, porque uma coisa é a ilha de Elba, que está ali no mar Mediterrâneo, está pertinho da Itália, está pertinho da França. Outra coisa é a ilha de Santa Helena, onde ele ficou preso e muito bem vigiado pelos ingleses, pela Marinha Britânica, né? E aí, lá ele ficou até o fim da sua vida, até em 1821, quando ele morre. Tá bem, pessoal? Aqui a gente encerra com o nosso amigo Napoleão Bonaparte, tá? Leiam o textinho ali e depois resolvam as questões, mas pensem que ele é uma figura muito importante, porque ele vai influir na história do Brasil, na história dos países da América Latina, e nós vamos descobrir isso porque nas próximas aulas. Certo, meus queridos? Não deixem de estudar, continuem aí firmes e fortes, tá? Estou fazendo agora as aulas para 2 semanas, tá? Então, nessa primeira semana, olha o texto, lê, vê o vídeo, né? E deixa para responder na semana seguinte, né? Ou se quiser fazer tudo junto, beleza, tem uma semana de refresco. Um abraço para vocês. Tchau.